Vou pedir a atenção de vocês aqui, nesse momento, em que eu vou estar trabalhando aqui o encerramento da nossa EBD. Ainda vamos ter louvor, ok? Mas eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para nós, que é muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo hoje. Lá no Salmo 139, diz assim, versículo 13: Pois possuíste as minhas entranhas e cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda uma delas havia. Queridos, isso aqui é a consciência, essas palavras é a consciência de uma pessoa que um dia foi um feto. Essas palavras, elas fluem da consciência de uma pessoa adulta, mas que entende que no momento em que ela estava sendo gerada no ventre da sua mãe, Deus a conhecia ainda informe, né? Essa semana houve uma discussão e foi feita aí uma discussão no STF, e a conclusão final é que houve a descriminalização do aborto através de uma ADPF chamada 442, né? E o que prevê essa ADPF? Que é possível se fazer o aborto até a 12ª semana de gestação. Essa discussão ela foi tão profunda e tão intensa que o pastor e doutor Lourenço Stélio Rega, representando a Convenção Batista Brasileira, ele se fez presente lá e ele deu uma palavra muito sábia. E ele defendeu a preservação da vida e o conceito de que a vida ela passa a existir desde o momento em que o feto foi gerado no ventre da mulher, colocando que a partir daquele momento propósitos divinos passaram a existir sobre aquela vida. Uma ação espiritual passou a existir sobre aquela vida. Então ele caminhou pela bioética, porque ele é doutor em várias especialidades. Ele é não só em teologia, mas em bioética, em ética. Ele é mestre, ele é doutor em todas essas questões. E aí ele falou sobre a questão da bioética, do direito dentro da bioética. E eu gostei muito eu inclusive passei no grupo da igreja, né? Essa defesa dele, eu passei para que todos os crentes da igreja que têm curiosidade de ver, possam ver também. Mas o que acontece? Nós percebemos que já existe uma determinação, já existe uma decisão fundamentada no coração de quem decide, né? Pela não preservação da vida dentro desses conceitos religiosos, né? Infelizmente, então, hoje foi proposto que vidas inocentes sejam abortadas até a 12ª semana de gestação, que são 3 meses, né? Então, infelizmente, eu vejo assim, que está se propondo resolver problemas sociais dentro do Brasil, mas a custo de sangue inocente, e não se resolvem problemas sociais a custo de sangue inocente. Isso com certeza tem consequências no reino espiritual também, em relação ao país em que nós vivemos, né? Então, queridos, quando uma vida ela é gerada, propósitos espirituais são estabelecidos, né? Deus não espera 3 meses para começar a estabelecer propósitos na vida de um ser humano que é gerado no ventre de uma mãe. E nós, como igreja, precisamos ter consciência, né, de todas essas questões. Nós vemos o mundo caminhando assim para um distanciamento cada vez maior da vontade de Deus. A vontade humana, comprometida com a vaidade humana, ela está muito mais
em evidência hoje do que a vontade divina comprometida propriamente com os valores divinos. E nós, como igreja, temos que pensar que nós também temos que nos posicionar cada dia, e cada dia nós temos que saber nos posicionar também diante dessas questões. Uma coisa é você se posicionar, outra coisa é você saber se posicionar. Eu estava vendo a discussão aqui nessa sala, né, sobre essa questão dos problemas que hoje, dentro da sociedade, os pais podem ter com os filhos, simplesmente porque às vezes o filho vai no banheiro de uma escola e aquele banheiro ele é compartilhado, né? E aquela criança pode ser vítima de um estupro, né? E aí, como agir? Como se prevenir dessa situação? Todas essas questões, elas precisam ser pensadas, avaliadas, e nós precisamos buscar a proteção de Deus, sim, sempre, mas nós não podemos nos omitir, porque existe uma parte que é nossa. Deus não vai descer do céu para educar o seu filho. Deus não vai descer do céu para fazer vamos dizer assim, para cumprir a responsabilidade que foi dada a nós, né? Então nós precisamos assumir, mas, irmãos, com muita responsabilidade, os nossos compromissos dentro de casa em relação aos nossos filhos. Duas coisas na vida sempre vão caminhar lado a lado na nossa vida cristã, que é a experiência do prazer e o compromisso com a consciência da importância e do valor. Então, por exemplo, quando você se entrega a um bolo de chocolate recheado com coco, quem gosta? É bom, né? Bolo de chocolate, aquele coco molhadinho e tal. Ali você está pensando em valor e importância ou simplesmente em prazer? Prazer, né, Márcio? Pois é. A gente não tem que comer esse bolo porque é importante. Eu tenho que comer esse bolo porque tem valor. Não, você não quer saber nada disso. Você quer saber do prazer que você vai ter quando você comer aquele bolo, né? Mas quando você engorda demais, porque você comeu um bolo demais, e você precisa emagrecer, e você tem que fazer dieta, e você tem que fazer academia, e você tem que fazer caminhada, você está pensando em prazer, ou você está pensando naquilo que é importante e naquilo que é valioso, né? Então aí já muda a questão. No casamento é a mesma coisa. Quando você está lá no ato sexual, você não pensa, eu tenho que fazer isso porque é importante, né? Esse sacrifício, não, né, Larissa? Você pensa no prazer que você vai ter naquele momento. Mas quando surgem os conflitos, a briga, alguém fere, ou até mesmo trai, e o outro tem que perdoar e passar por cima, você pensa em prazer ou na sua consciência em relação à preservação do casamento, porque é valioso e é importante, né? Então, essas situações, elas caminham juntas. Só que nós precisamos entender que a maturidade, ela sempre vai estar atrelada ao nosso compromisso com a consciência de valor e de importância, mais do que com a experiência do prazer. Então, quando a gente pensa numa igreja, numa escola bíblica dominical, se a gente ficar pensando em prazer, a gente fica em casa, dormindo, descansando. Mas quando você pensa em crescimento e naquilo que é importante e valoroso diante de Deus, você se esforça para estar na escola bíblica dominical. Você se esforça para receber a palavra de Deus. Então hoje a gente tem que entender o que está mais dominando a minha vida: o prazer ou a consciência de valor e de importância que as coisas precisam ter na minha vida, né? Então, quando o formando, quem passou pela faculdade se formou aí? Gostoso, né, gente? Chega no final, pega o canudo, né? Tem aquela festa, aquele culto ecumênico. Eu já preguei em vários cultos ecumênicos, né? É maravilhoso esse momento final.
Mas para você chegar lá, 4 anos, às vezes 5 anos, tendo que acordar cedo, dormir tarde, estudar, fazer trabalho, fazer resenha, você não faz isso, você não consegue chegar ao final se você não tiver muito compromisso com a sua consciência de importância e de valor que aquela formatura vai ter no final. Você não chega. Assim também é na nossa vida espiritual, irmãos. Se nós afrouxarmos as rédeas da nossa vida espiritual por causa de prazer, a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não sai do lugar, a gente não conquista mais avivamento de Deus na nossa vida, porque os prazeres da nossa vida estão mandando a gente ficar em casa, mandando a gente não ir na igreja, mandando a gente não orar, mandando a gente não ler a Bíblia. E aí o que acontece? Nós começamos a nos afastar do propósito que Deus tem para nós, em termos de crescimento, de fortalecimento espiritual, de avivamento espiritual. Então eu quero deixar essa reflexão para você nessa manhã. Compromisso com a sua consciência do que é importante, do que é valioso. Coloque isso em primeiro lugar, coloque isso acima dos seus prazeres, dos prazeres da carne, dos prazeres da vida. Porque, irmãos, se nós não fizermos isso, nós vamos rodar em círculos e não vamos sair do lugar, Queridos, eu quero também informar a vocês que já estou vendo questão de retiro, para quem quer retiro, Então essa semana, essa chácara que nós vamos retirar esse ano, parece que vai ser vendida. O proprietário falou: pastor, se eu vender, não posso alugar, Se eu não vender, eu alugo para o senhor, Mas eu não posso ficar esperando isso. Então eu estou vendo uma outra, cuja a estrutura dela é melhor ainda do que a que a gente fez esse ano. Consequentemente o custo também deve ser maior, Então eu estou vendo, acredito que terei uma resposta aí essa semana, e vou passar aí para os irmãos para a gente já ir trabalhando. Se alguém tiver algum tema e quiser me sugerir para retiro, pode mandar para mim no meu pessoal. Mas o que eu estou pensando sobre tema, irmãos? Na rota do avivamento que capacita a servir. Eu vejo assim que nós precisamos ser avivados, mas com o propósito de servir. Ser avivado só para ser avivado não tem muita vantagem nisso. Então nós precisamos hoje entender que a igreja precisa ser servida, existem pessoas lá fora que precisam ser servidas, mas nós precisamos buscar esse avivamento para servir, Servir lá fora, servir as pessoas com quem nós caminhamos. Um avivamento que aviva e que empodera, um avivamento que aviva e me faz uma pessoa mais relevante. Quem quer ser mais relevante aí? Então, vamos buscar isso, Então, é uma proposta para os irmãos, Então, queridos, vamos ficar em pé para nós louvarmos ao Senhor com alegria no nosso coração. Sexta-feira, quem esteve aqui na sexta?